Oi, oi, abençoados! Está começando mais um Blessing Show aqui na Rede Super. Mais um programa muito especial com uma convidada incrível. Vocês vão ver. Ela, ó, é muita coisa, já já eu conto para vocês, mas antes eu quero convidar você para seguir a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá para acompanhar tudo, não deixar de perder nada, tá bom? Então, ó, quero falar para vocês dela, que é multiempreendedora, mentora, cantora. Vamos falar aqui de tudo que o Blessing Show fala, arte e empreendedorismo. Com vocês, Suzy Carper. É isso? Isso mesmo, Mari. Bem-vinda ao Blessing Show. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso, gente, ó. A gente vai falar de muita coisa que tem muito assunto, então fica ligado aqui com a gente. Primeiro, eu quero saber de você, você é daqui de Curitiba? Sim, de Curitiba mesmo. Nasceu aqui? Sim, sulista raiz. Nunca saiu pra fora? Não, ainda não. Nunca foi visitar outros lugares ainda? Não. Conta um pouquinho da sua infância. Você nasceu num lar cristão, como é que é essa? Não tive esse privilégio de nascer em um lar cristão, então a gente construiu um testemunho de fé, né? A minha casa começou a caminhar e conhecer um pouco mais sobre o evangelho quando eu tinha 10 anos de idade, através da minha mãe. Como a própria palavra fala que a mulher sabe edificar o lar, então foi uma iniciativa dela, né? Inclusive, venho de um lar bem desestruturado, muito conturbado, onde se não fosse o próprio Senhor Jesus mesmo, talvez eu não sei se hoje estivéssemos vivos. Então, quando tivemos a oportunidade de ter o primeiro contato com o Evangelho, de conhecer a palavra, de alguma maneira se aprofundar mais, nós entendemos o quanto isso poderia mudar e trazer sentido à nossa vida, assim, que era cercada de conflitos, de vícios, de muitas dificuldades. Então, hoje, eu entendo, assim, tranquilamente algumas pessoas com as quais a gente vai conversar, né, que tem alguns desses pontos a serem resolvidos, porque Jesus mudou a nossa história, então eu creio que não há impossível, assim, para Ele. E hoje podemos dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, então isso é muito especial para nós. Que bênção! E a mamãe tá aqui, viu, gente? Tá aqui nos bastidores, já ajeitou a filha, já. Que legal, né? Ela teve esse encontro. E você é filha única? Sou filha única. Filha única. Sim. Que bênção. E você falou que você já... Qual a igreja que você é atualmente? Hoje eu sou membro da Cornerstone Curitiba, dos pastores Farley e Dani Labati. Um abraço para eles aí. Sim, já deixar o convite pro nosso programa, né? Sim, mandar um abraço para minha igreja também, muito amada, assim, todos muito especiais. Maravilhoso. Então vamos começar falando de empreendedorismo, né? Você é multiempreendedora, conta pra gente as empresas que você atua, as áreas. Sim. Mari, de forma bem resumida, assim, vou tentar resumir um pouquinho uma história que é longa, né? Mas desde que eu me converti, eu sempre tive um amor, assim, muito forte por missões e até por ser cantora também, eu cheguei a pensar inúmeras vezes na minha adolescência que eu viveria exclusivamente, de modo integral, da arte e de missões. Foi quando Jesus começou a falar comigo e a mover algumas coisas, assim, no meu coração e me mostrar de algumas formas muito claras, tanto pela palavra, né, quanto até por pessoas que vinham me aconselhar, assim, e eu sempre, já um ponto aqui que eu quero trazer, que eu sempre valorizei muito estar com pessoas que pudessem me mentorear de alguma maneira, que pudessem me aconselhar. A palavra fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, nessa fase da adolescência, onde a gente está se encontrando, né, isso foi muito importante, porque realmente eu entendi que não necessariamente por amar missões eu precisaria ir para o campo em tempo integral. E eu vivia assim uma dualidade entre o empreendedorismo e o campo e viver integralmente da arte. Foi quando eu entendi que é possível fazer as duas coisas para o reino, né? E é possível conciliar propósito, missão e todos os princípios cristãos que nós aprendemos com a área de negócios. Então, eu comecei a me aprofundar nisso, eu comecei a estudar, comecei a me preparar para uma faculdade de administração, que foi aí o que eu fiz logo em seguida na minha juventude, e realmente me apaixonei pelo empreender, me apaixonei
por realmente investir em algo que pudesse abençoar de forma significativa o reino, né? Que pudesse realmente fazer a diferença. Deixa eu te perguntar antes, então. Vamos, então, inverter. Porque eu acho que a arte, então, ela veio antes na sua vida. Sim. Obviamente. Na igreja, sim. Você cantava desde nova. Conta um pouquinho antes, então. Sim. Eu sempre gosto do antes ali, que é o antes. Sim. Quando eu me converti, assim, eu já cantava, né? Já tinha o costume de cantar nas escolas, por onde passei, projetos. Sempre fui muito envolvida com a música, mas não necessariamente dentro da igreja. Tanto que quando eu entrei na igreja, não foi uma área onde eu, de imediato, comecei a atuar, assim. Então, eu sempre servi em outros ministérios antes de iniciar na música. E aí foi quando eu me descobri, realmente, foi quando eu comecei a ministrar, quando eu comecei a estudar. Enquanto a minha mãe trabalhava na igreja, eu aprendi sozinha a tocar teclado na época, decorando as notas. Então, para mim, foi... Quantos anos você tinha? Eu tinha 11 anos. E foi um motivo de superação mesmo, porque na época a gente não tinha muita condição de investir assim, em cursos profissionalizantes e tudo mais. Então eu acabei estudando por conta própria, meio autodidata, né? E eu me apaixonei, assim. Eu realmente descobri na música, na arte, também encenava, fazia parte de grupo de teatro e tudo mais. Eu descobri algo que me completava, né? Como cristã, eu entendo que ministerialmente falando, hoje é a área onde eu sirvo a minha igreja local e onde eu consigo abençoá-la. Não tenho isso hoje como uma profissão. Quem sabe onde Deus vai me levar, né? Nos próximos anos da minha vida, eu sempre estou atenta, ouvindo Deus, seguindo aquilo que Ele tem para mim. Mas hoje não é uma profissão, mas é algo que tem o meu coração, assim, muito. É um chamado, né? Sim. E aí você começou tocando teclado, se envolveu com todas as artes. Sim. E aí você escolheu uma área ali da arte que você fez mais, se aprofundou mais. Tipo, a área da música, você falou que você fez teatro também. Ou você fazia meio que tudo junto, assim? No começo, eu meio que fazia de tudo. A gente, quando quer servir, quer ser útil de alguma maneira para a comunidade local, então eu acabava fazendo de tudo. Mas depois, assim, eu me dediquei com mais afinco à música mesmo, assim. Eu comecei a estudar mais sobre isso e realmente pude me profissionalizar também para fazer algo de excelência dentro da igreja, né? E aí você cantava no louvor da igreja? Como era que é? Sim, eu ministrava no louvor da igreja, ministrava em outras igrejas, participava de muitos eventos. Em 2005, inclusive, eu comecei fortemente a participar de muitos eventos, assim. Eu já era adolescente, então eu me envolvi muito com isso e foi algo que Jesus usou para me aproximar também, né, de muitas pessoas, me usou também para, de alguma maneira, crescer espiritualmente no reino, né? Acho que é algo que foi um instrumento também para me aproximar de muitas vidas, né? Que bênção. E aí, essa época era mais ou menos que idade que você tinha? Eu tinha 15, 16 anos. 15, 16. Isso. E aí você estava na fase de escolher profissão? Sim, sim. Conta. Eu sempre fui muito ligada a pessoas, então sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de me relacionar com pessoas, sempre fui muito preocupada com o outro, com a situação do outro, assim, eu nunca consegui desde a infância, assim, até se você conversar com os meus pais, é muito real isso, eu nunca consegui ser indiferente a algumas questões que eu tinha conhecimento, então se eu ia conversar com alguém e eu descobri que essa pessoa, ela tinha qualquer nível de dificuldade, fosse ela espiritual, emocional, profissional, enfim, financeira, eu sempre pensava em formas de ajudá-las. Então, eu comecei a orar nesse sentido, realmente. Então, veja, de algumas habilidades e algumas competências que eu tinha, eu acabei, então, direcionando e canalizando isso para entender quais áreas de trabalho que realmente fizessem sentido para mim. Porque aí eu já fui entendendo de Deus que eu precisaria realmente me desenvolver profissionalmente. Foi quando eu descobri a área de gestão de pessoas, onde eu entendi que realmente lidar com pessoas no seu todo, né,
tanto na parte emocional quanto profissional, era um propósito de Deus para minha vida. E foi quando eu comecei a estudar e me dedicar sobre isso para entender em que área eu entraria, né? Então, escolhi por administração, por ser algo assim que nasceu comigo. Eu tenho essa liderança nata, assim, eu sempre tive esse desejo de estar à frente. Eu entendo que como cristãos é importante estarmos em lugares de influência, termos voz onde nós estamos para poder influenciar positivamente através de princípios cristãos. Então eu sempre tive esse desejo de ser líder, né? E eu encontrei na administração algo que pudesse realmente me desenvolver para isso, né? Legal. E foi quando eu vivi, assim, um dos primeiros milagres da minha vida, porque eu não tinha a mínima condição de fazer uma faculdade, né? Então, para quem nasce em um lar menos favorecido, sabe o quanto é desafiador, muitas vezes, a gente sonhar com algo tão grande quanto fazer uma faculdade e de alguma maneira, investir nisso. Principalmente porque não podia fazer cursinho, né? E acabou que, após muito estudo em casa, assim, eu estudava as provas do Enem na minha casa, dos anos anteriores, eu fiz e eu consegui uma bolsa integral numa universidade conceituada de Curitiba. Então, foi um milagre, realmente foi um presente de Deus, que eu brinco que foi como se tivesse selado realmente que aquilo era um propósito do próprio Deus sobre a minha vida. Então, ele me presenteou com isso, sabendo que humanamente talvez fosse um pouco mais difícil, mas somos seres espirituais, então não vivemos pelo que o olho humano enxerga. E eu, pela fé, assim, vejo que pude viver essa experiência, sabe? Que bênção. E aí você fez todo o curso, se formou em administração? Sim. E era aquilo que você esperava? Assim, que às vezes a gente tem um curso em mente e aí a gente vai conhecendo. Você realmente foi um curso que você curtiu fazer? Sim, tem algumas pessoas que sempre falam que quem cursa administração é porque não sabe o que quer fazer, né? Eu sou o oposto disso, assim. Eu fiz esse curso justamente porque eu nasci para isso, assim. Eu sabia exatamente o que eu queria estar ali. E eu amei em todos os aspectos, assim. Tudo que eu aprendi, tudo que eu pude me desenvolver, assim. Estava completamente alinhado. Inclusive, digo mais, né? Eu acho que hoje, Mari, independente de qual seja a sua área, né? Independente de qual seja o curso que você escolha, eu sempre acho importante frisar que você precisa ser um bom administrador. Você precisa entender de economia, de finanças, você precisa entender de marketing, precisa entender de pessoas, da psicologia, de modo geral. Então, não tem como fugir, entender de economia, né? Então, apesar de muitas pessoas não se sentirem aptas, né, atuando em áreas onde acham que não vão usar, todas as pessoas precisam. Verdade, verdade. Todo mundo precisa fazer essa gestão, né? Sim. Não dá mais para você querer abrir um negócio. Sim. Que tem gente que fala. Eu, por exemplo, né? Eu sou da área da arte, da comunicação. Sim. Então, essa parte mais burocrática de administração, eu sempre falava que, não é minha área. Sim. Mas quem empreende, e no geral, né? Tem que Sim. ter essa visão de Sim. empreendedor, de administrador mesmo, né? Sim. Que é o seu negócio ali, né? O seu projeto. E é uma forma de você ser bom mordomo, né? De você ser fiel naquilo que Jesus te confiou. Então, eu vejo que é uma maneira realmente de cada um fazer o seu melhor com excelência, como se fosse para Deus. Então, não tem como negligenciar algumas coisas delegando isso a outras pessoas, né? Verdade. Que Jesus entregou, na verdade, nas nossas mãos, né? Com certeza. Beleza, você fez a faculdade. Durante a faculdade, o que você estava fazendo em paralelo? Você continuava na igreja, com os ministérios? Ou você ficou na faculdade, depois da faculdade que você foi pensar nos negócios que você tem hoje? Então, Mari, eu entendi da parte de Deus que trabalhar em algumas empresas seria um caminho que eu precisaria fazer antes de empreender,
né? Então, sim, desde o primeiro ano da faculdade eu comecei a trabalhar já em algumas empresas. Então, eu sempre fui muito ansiosa, assim, por descobrir esse mundo profissional. E os meus pais sempre tiveram bastante receio por ser filha única, mulher, né? Nova, enfim, sair para o mercado já assim tão jovem. Mas eu entendo que foram processos importantes e muito relevantes para o meu desenvolvimento mesmo como pessoa, né? Como ser humano. Então, desde o começo, desde o primeiro ano, eu comecei a trabalhar. Paralelamente, eu desenvolvia a parte musical ali dentro da igreja, né? Onde eu congregava, e eu acabava conciliando isso. Então, ter um olhar das empresas, estando dentro delas, foi, assim, para mim, crucial para que eu pudesse depois pensar em empreender e saber como uma empresa, né, na sua estrutura organizacional funciona antes de ter o meu próprio negócio. Então, eu iniciei essa trajetória e eu sabia que seria uma trajetória não tão curta, né? Porque leva-se muito tempo para você conseguir aprender e se desenvolver em algumas habilidades. Então, eu comecei desde o início ali da faculdade, foi puxado, mas dei conta, né? E aí, depois você terminou a faculdade. Sim. E aí, você já terminou com algo em mente? Como é que foi? Desde o primeiro ano da faculdade, eu já vinha pensando em algumas coisas, assim. Eu já vinha estruturando algumas ideias, muito linkado com áreas que eu realmente me via fazendo parte, né? Com áreas que realmente eu me via atuando, assim. Porque eu acho que tem coisas que você precisa considerar na hora de desenvolver um negócio, que principalmente é o fato de você gostar de fazer aquilo, né? Gostar jamais é suficiente. Isso nunca vai ser suficiente para você prosperar em algum negócio, mas é o mínimo. Acho que você fazer algo que você se imagina. Então, durante a universidade, eu acabei, sim, refletindo sobre áreas em que eu jamais atuaria. Acho que tão importante quanto saber o que você quer, saber o que você não quer, para você se posicionar mesmo e fazer escolhas bem assertivas, né? Então, eu comecei a refletir, pensar em algumas opções, coisas que eu gostava e que poderiam ser negócios em potencial, assim. Mas não comecei de imediato, eu demorei algum tempo, na verdade, 11 anos para depois que eu comecei a universidade para começar a empreender. Então, foi um processo bem longo. Vamos falar de idade, assim. Você tinha quantos anos? Quando eu comecei a empreender, 27 anos. E aí você terminou a faculdade com? Eu terminei a faculdade com 21. 21. Isso, eu me formei com 21. Então, ali dos 18 aos 21, né? Enquanto eu fazia a faculdade, trabalhei. Aí, depois que eu me formei, eu trabalhei por mais 7 anos ainda, né? Em outras empresas, para daí sim eu dar aí esse primeiro passo de empreender. Legal. E conta, então, como é que foi? Qual é a... Você tem várias, né? Então, conta como foi o início das criações. Sim. Enquanto eu trabalhava, assim, né, nas empresas, eu sempre atuei dentro da estrutura de recursos humanos. Então, lidar com gestão de pessoas me abriu a mente para muitas possibilidades, né? Tanto que hoje, uma das minhas empresas é voltada para a gestão de pessoas, e por isso eu friso que realmente atuar em áreas que você tenha competência, capacidade, habilidades que vão te ajudar a desenvolver esse trabalho é importante. É bem desafiador quando o teu trabalho depende exclusivamente de outras pessoas, quando para o seu negócio prosperar, você depende de outras pessoas. Então, se eu sou multiempreendedora, eu acho que é importante termos opções de negócios, mas que pelo menos assim você minimamente consiga desempenhar esses negócios sozinho, se todo mundo te abandonar, né? Então, obviamente que quando eu comecei a empreender, por já estar atuando há 11 anos em gestão de pessoas, eu fui analisando algumas possibilidades dentro dessa área. Foi quando eu abri, então, a minha primeira empresa, que foi uma consultoria
de desenvolvimento humano organizacional, recrutamento e seleção, treinamento para lideranças. Então, foi quando eu, analisando ali alguns fornecedores, entendendo o que eles faziam que poderia ser melhorado, eu abri uma empresa onde eu pude aplicar boas práticas que eu entendia que fariam diferença para os meus clientes. Então, eu já vinha, na verdade, com um papel de consultoria interna dentro das empresas, e aí então eu passei para o outro lado de consultora externa, onde as empresas passaram a me contratar para conduzir processos para elas, né? Processos de desenvolvimento, de treinamento, processos de recrutamento e seleção. Então, hoje sou uma headhunter especialista em posições de alta liderança e também em posições da área corporativa, de modo geral. Então, o fato de estar dentro das empresas me ajudou a ter esse olhar mais sistêmico, uma visão mais completa sobre as empresas, para que hoje eu possa me denominar consultora dentro dessas estruturas, né? Então, foi o primeiro negócio que eu abri, justamente linkado ao trabalho que eu vinha desenvolvendo ali. Legal. Muito bom, muito bom. Gente, tem muito mais. Calma aí, a gente vai para um intervalo, mas antes eu quero falar aqui do pãozinho da hora. Você viu aqui que delícia, Sim. Suzy? Ó, você gosta de bolo de cenoura de chocolate? Gente, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó, mas, gente, uma delícia, pãozinho da hora, sempre aqui com a gente, proporcionando essas delícias para os nossos convidados. Daqui a pouco a gente vai comer mais, porque a gente tá falando muito, a gente tá só olhando aqui essas delícias. A gente já quer agradecer a Pãozinho da Hora, se você não conhece. Aqui embaixo tá as redes sociais deles. Olha, é uma delícia. Você conhecia já a Pãozinho da Hora? Sim, já conhecia. É muito bom mesmo, É recomendo. maravilhoso. Várias unidades aqui em Curitiba. E Pãozinho da Hora, mais uma vez, muito obrigada. Ó, a gente vai para um intervalo bem rápido. Fica aí, já já a gente volta. Voltamos então com o Blessing Show. Gente, nosso papo tá muito bom, né? Muito bom aqui conhecer um pouco mais da Suzy, do que ela faz. E ó, quero lembrar você de novo de seguir a gente nas redes sociais, lá no nosso Instagram, nosso canal do YouTube. Todas as entrevistas vão estar lá completas lá no nosso canal. Tudo de entrevista, game, a parte musical, vai estar tudo lá. Então se inscreve para você não perder, tá bom? Então vamos voltar aqui, Suzy. A gente falou do seu primeiro empreendimento aí na área de gestão de pessoas. Uma parte muito importante, né? Que toda empresa tem que se preocupar muito. Mas você tem um outro empreendimento Sim. na área artística. Sim. É isso? Conta. Sim, isso mesmo. Obviamente, né, Mar, que tendo um talento, um dom voltado para a área artística, eu sempre pensei e refleti sobre muitas possibilidades nesse contexto também. Então, desde que eu comecei a estudar sobre isso, eu pensava em ter uma empresa voltada para produções artísticas. E é algo que foi se concretizar agora, no início do ano de 2024, depois de entender que a minha atuação como consultora de gestão de pessoas já estava muito bem estruturada, muito bem estabelecida. Então, eu iniciei esse projeto da produtora, que tem hoje 3 principais pilares. Então, um dos pilares é voltado para espetáculos, a parte cultural, tanto espetáculos de teatro como dança, de música, enfim, de modo geral, voltado aí para todo tipo de público. Então, a gente teve até recentemente agora a produção da Paixão de Cristo, que foi uma realização aí a muitas mãos, né? Onde eu pude, junto com mais de 130 artistas, uma realização da Carfer Produções, junto com a Companhia Aldeias, Companhia Baraque, Torcida Guerreiros de Cristo e Triplay Filmes. Nós nos unimos juntos para produzir esse espetáculo, que foi incrível, e foi só a primeira edição, então ano que vem tem mais. Olha. E dentro da estrutura de espetáculos, a gente já tem aí outros espetáculos que estão previstos para esse ano. Um segundo pilar é o pilar de produção audiovisual, então curta-metragem, média, longa. Então, nosso objetivo é realmente proporcionar conteúdos de qualidade aí, né, também para todo o público cristão que possa consumir aí conteúdos bons e com princípios, né, cristãos. E o terceiro pilar, que é a parte
corporativa da produtora, que é justamente produzir eventos, congressos, feiras, de modo geral, para empresas e também fazer inserções artísticas de todo o grupo de artistas que estão comigo hoje, unidos e aliançados, né? Inserindo-os dentro das empresas, seja nos eventos, em treinamentos, através da dança, do teatro, da música. Tudo isso é ferramenta para que a gente possa não só unir a classe artística, mas também desenvolver um trabalho diferenciado dentro das empresas. Então, essa é a estrutura e o desafio hoje da produtora, né? Maravilhoso. Eu quero só falar aqui que eu conheci a Suzy por uma das artistas, que eu acho que é a Renata, sim, né? Sim. Eu vi o espetáculo que estava passando, eu falei, nossa, que legal, vi que ela estava participando. Sim. E eu já tinha te visto, aí eu já fui pesquisar quem era que estava produzindo. E aí a Rê falou... Eu falei, claro, vamos chamar ela para o programa. Rê, vamos mandar um beijo para você. A Rê gravou o nosso primeiro piloto, sabia? Do nosso programa. Que legal, ela é incrível. É maravilhosa. Ela tem que vir de novo porque acabou que foi piloto, né? Sim. Não deu muito bom. Mas, Rê, vem aqui que a gente tá te esperando de novo. E hoje ele é o marketing da nossa produtora. Inclusive, de todas as empresas do grupo, a Rê faz o nosso marketing. Que maravilhoso! Sim. Muito bom. E aí, o espetáculo da Paixão de Cristo foi o primeiro oficial? Foi. Produtora? Sim. Nasceu esse ano, então? Sim. Foi em janeiro desse ano que eu comecei, né? E eu tenho sonhado, planejado muitas coisas. A gente está estruturando um time forte também para desenvolver aí muitos outros projetos. Eu sei que é algo que nasceu no coração de Deus para transformar vidas de muitas pessoas através da arte. Então, isso é muito especial para mim, assim. Legal. Eu tenho uma coisa parecida aí com a sua, mas ainda tá engateando. Quem sabe a gente une as forças aí, né? Mari, com certeza. Conta comigo. Fechou. Vamos nos unir para isso. Tá gravado. O meu é a Blessing Produtora. Que Quando lindo. eu comecei comecei com a produtora, Blessing Produtora. Aí fez um hub, né? Aí foi o Blessing Podcast. Sim. Agora o Blessing Show. Sim. Mas tudo isso... E é muito importante esse trabalho desse olhar artístico para também trazer dentro das empresas, e principalmente na área cristã, né? Sim, com certeza. A arte, ela carrega, né, esse poder de transformar, de realmente trazer essa sensibilidade, mexer com a emoção das pessoas. Então, é muita responsabilidade, na verdade, lidar com a arte de uma forma que realmente viva os princípios, que pregue os princípios, né, corretos. Então, hoje, encontrar um caminho dentro da arte que possa entrar no mundo corporativo, para mim, é uma das minhas grandes missões, porque eu entendo que tá tudo muito já batido, tem muitas formas tradicionais de se desenvolver, estruturar projetos, que eu acho que a arte ela pode trazer algo diferente, né? Sem dúvida. Um brilho diferente, assim, criatividade, ela vem assim para realmente mudar o ambiente. Então não tem quem não goste, né, Mari? Acho que é impossível dizer que não gosta de arte de nenhuma forma, seja ela expressa na literatura, na fotografia, na música, cinema. Não tem como o ser humano dizer que não gosta de alguma coisa artística, né? E sensibilizar, né? Sim. Eu vou muito em eventos de empreendedorismo, né? Sim. E eu tava até conversando nesses tempos que como a arte faz tão diferença num ambiente desse. Porque, por exemplo, um ambiente que você tá lá mais corporativo, né? Que você tá lá para aprender... E você colocar uma inserção artística muda completamente. Muda. E quantas artistas maravilhosas a gente tem, né? Quanta coisa linda. Tanto na área da dança, do teatro, da música. Sim. E é uma coisa que faz totalmente diferente no evento, né? E é muito engraçado porque as pessoas só veem o valor disso quando elas têm esse contato, essa experiência, né? Eu fui cantar recentemente o hino nacional em um congresso nacional de mulheres empresárias, né? Da BPW, um congresso de uma associação ao qual eu faço parte e defendo, né? Então, foi muito engraçado porque eu fui cantar o hino nacional e levei meu pianista, enfim, e obviamente a gente, enquanto cristão, carrega algo diferente, isso mexe com as pessoas, às vezes elas falam assim, eu não sei o que é, mas me arrepiou, a sua música mexeu comigo. E aí eu fui cantar, e até a minha mãe estava junto, ela é testemunha, e foi muito curioso, porque cantando o hino nacional, quando eu terminei, as pessoas estavam chorando.
em prantos, assim, eu olhava e falava, gente, mas é o hino nacional, né? E foi muito engraçado, porque ali foi uma prova de que a arte, ela realmente mexe com outras coisas dentro do ser humano. Então, você pode até, assim, estar fazendo algo como uma poesia ou um hino que não era para ser algo que te faz chorar, mas naquele momento, naquela situação, levou algo diferente pro coração das pessoas. Então, isso é muito especial. Muito especial. Parabéns já por esse teu trabalho. Obrigada. Com certeza foi direcionado por Deus, né? E Amém. você só tá começando aí nessa missão, né? Tem muita Sim. coisa pela frente. Com certeza. Maravilhoso. E como cantora, você continua cantando? Continuo, sim. Canta Não nos consigo. eventos, como é que é? Não consigo parar, né? A gente sempre tá envolvido em alguns eventos, assim. No próprio Paixão de Cristo, eu também integrei o grupo vocal, né? Então, sempre que é possível, eu estou entrando aí com a música também em algumas oportunidades. Fala um pouquinho do espetáculo. É um teatro musical. Tem teatro e música. Isso, o espetáculo é um musical, ele surgiu de um café, né, que eu tomei ali com o Ted e com a Karen, que são os diretores da Companhia Aldeias, e o roteiro é do Ted, o Ted Novaes, ele escreveu esse roteiro baseado no filme Paixão de Cristo mesmo, do Mel Gibson. Então, quando ele lançou esse roteiro, que ele me enviou para ler, assim, eu achei incrível e realmente era um grande desafio, porque nós produzimos o espetáculo em 1 mês e meio. Então, veja, mais de 130 artistas em 1 mês e meio, prepará-los, unir teatro, dança, música e percussão, é um grande desafio. Então, a gente conseguiu, venceu, assim, e foi incrível. Então, é um musical que a gente pretende agora entrar com leis de incentivo também para ano que vem, fazer isso de forma, inclusive com investimento maior e com outras empresas patrocinando, porque dessa vez, Mari, foi 100% voluntário. Então, eu espero que na próxima a gente tenha aí um suporte maior para ser ainda mais lindo e alcançar mais pessoas. Com certeza. Já fica o convite aqui para as empresas já, Sim. né, patrocinar, porque é um trabalho muito necessário, né? Sim. E muito lindo. E tem mais espetáculo esse ano? Como é que tá? Sim, Mari, nós estamos pensando sobre algo especial no Natal, estamos ainda criando um roteiro para isso, com clássicos de Natal. Em maio, junho, agora e julho, nós temos 3 peças em parceria, realização com a Companhia Aldeias. Então, a gente tem estruturado e criado muitas coisas. Então, por isso eu falo sempre das nossas alianças, né? O bom empreendedor, na verdade, ele sempre precisa escolher se aliançar e fazer parte de um ecossistema onde pessoas tenham o mesmo propósito, o mesmo sonho, o mesmo objetivo e que principalmente tenham os mesmos princípios e valores que você. Verdade. Então, isso te ajuda, te impulsiona de alguma forma também a prosseguir. E Mari, assim, como bons mordomos que somos daquilo que o próprio Senhor nos confiou, né? Ali na parábola dos talentos, não sei se todos sabem, imagino que não, mas Jesus ele está se referindo claramente àquilo que Jesus nos confia realmente financeiramente, né? Aquilo que ele entrega nas nossas mãos para multiplicar. E quando ele nos fala sobre, ali na parábola, né, que servo bom e fiel, foste fiel no pouco, então sobre o muito eu te colocarei. Então, multiplicar o que Jesus coloca nas nossas mãos é um sinônimo de fidelidade a Deus. Então, acho que até um convite que eu gostaria de compartilhar com as pessoas e deixar aqui nessa nossa conversa é que a gente precisa deixar de lado o medo, né? A necessidade de aceitação, como as pessoas vão pensar, o que elas vão pensar sobre nós, né? Muitas vezes, até porque nessa própria parábola, aquele servo que recebeu um único talento e enterrou, a palavra diz que ele enterrou por medo. Então, eu tive medo do que iria acontecer e eu fui lá e enterrei. Então, que em nenhum momento a gente deixe esse medo nos paralisar. Que a gente possa realmente fazer alianças, entender as oportunidades, entender o tempo e a estação das coisas, porque Deus, ele não muda, ele não é homem para que minta, ele não muda de ideia, mas ele se movimenta.
né? Então a gente sempre tem que estar atento para seguir a nuvem. Às vezes uma palavra que foi dada para uma determinada estação não é válida para uma outra estação. E tudo isso precisa estar sensível dentro de nós. A gente precisa ouvir a Deus, né? A gente precisa entender o tempo certo de cada coisa. Porque teve momentos em que eu abri alguns negócios e que, de fato, na visão humana não deu certo. Mas Jesus não desperdiça nada. Ele me ensinou, ele me preparou nesses processos de perdas mesmo, para que eu pudesse, inclusive, entender aquilo que precisava ser corrigido, melhorado. Em tudo ele me ensinou e me desenvolveu, sabe? Que bênção. Ó, você ainda vai deixar uma palavra aqui para os nossos telespectadores no final. Sim. Falar mais um pouco do que Deus tem colocado no teu coração. Mas antes a gente vai para um momento aqui de conhecer um pouco você. Tá bom. Tá? É muito bom o nosso papo, conhecemos um pouquinho. Mas tem muita coisa, né? Ainda para contar nas entrelinhas. Você vai estar sempre aqui, eu creio. Tem muita coisa para contar. Vamos fazer muitos trabalhos ali, cobertura aí dos espetáculos, com certeza, pro Blessing Show. Já te agradecendo por ter vindo aqui. Foi muito bom o nosso papo. E eu quero te fazer umas perguntas aqui. Tá bom. É uma forma até da gente, do nosso público, conhecer mais coisas, dicas. Um bate-bola aqui, ó. Tá bom. Tá? Ela não estava preparada aqui, ó, mas é na hora. Um livro. Você tem algum livro para indicar que você leu? Além da Bíblia. Além da Bíblia, sim. Eu gosto muito de livros que tratam a questão emocional, assim. Então, principalmente para quem veio de um lado estruturado como o meu, né? Então, assim, Campo de Batalha da Mente, por exemplo. Eu acredito que é um livro que ajuda muito a desenvolver questões da nossa mente que acabam nos travando para outras coisas, assim. Então, é um livro que eu recomendo. Lembra do autor? Joyce Meyer. Ah, maravilhoso. Sim. Um filme. Um Amor para Recordar. Da nossa época, né? Assisti já várias vezes, assistiria de novo. Eu vi hoje, inclusive, um negócio, um sinal para assistir. Muito bom o filme, né? E ele tem ele é cristão? Tem alguma coisa que diziam, né? A princípio não, né? Mas é um filme que tem aí muitos tem uma música que ela lá, né? Sim. Você lembra da música? Eu vou aproveitar pra ela cantar aqui. Não, eu lembro, mas não sei cantar. Lembra que até o Cris Duran canta, né? Sim, sim. Quando a gente lembrar, no momento musical que ela vai participar, daqui a pouquinho, ela vai cantar ela. Tá bom. Aceita o desafio? Aceito. Beleza, uma série. Mari, eu não sou de assistir séries, assim, muito, assim. Dorama, mas eu costumo assistir muito acompanhando a minha mãe, que ama CSI, meu Deus, ela é a pessoa das séries policiais, assim. É mesmo? É massa. Eu com ela. É legal. Sim. Dorama você nunca assistiu? Não, eu não sou da televisão muito, sabe? Eu gosto mais, assim, de cinema, de filme, assim, não sou muito de televisão. Assiste um dorama quando tu puder, aquela querendo converter. Não sei se você já ouviu falar de dorama. Já, muito. É um negócio que é tipo quando você começa a assistir, quer converter todo mundo. Sim. É tipo... Mas é pra quem é muito longo e aí quem não tem muito tempo, não é bom não entrar. Mas se você entrar... Tá bom. É legal, é bem interessante. Vou conhecer, prometo que eu vou tentar. Frio ou calor? Calor. Calor, você é mais o calor? Sim, muito. Então, muito. Curitiba... Eu nasci na cidade, assim, onde eu mais tenho um desafio diário de conviver, né? Porque o frio, assim, aquele tempo nublado, a chuva, ele afeta diretamente o meu humor, assim, é incrível. Pra mim eu gosto do sol, gosto da praia, assim, a minha família é prova viva disso. Eu sou outra pessoa no calor. Estilo musical preferido, você tem? Mari, eu sou bem eclética, mas de modo geral, assim, eu gosto de worship. Eu sou até pela minha igreja, não tem como. A gente acaba ouvindo muito mais, assim, então é o que eu gosto, assim. Uma música do momento. Maranata. Maranata? Sim. Maranata, a gente canta muito Maranata e a gente, a todo momento, assim, a gente tá em casa, às vezes, estamos arrumando a casa, limpando, estamos cantando Maranata, assim, então eu sou apaixonada. É linda, música linda. Sim. Daqui a 10 anos, como que você se imagina estar? Sabemos que o futuro pertence a Deus, mas Sim. planos.
Mari, eu quero estar aí daqui 10 anos com pelo menos 10 empresas abertas. Olha! No seu pleno funcionamento e sucesso, abençoando, empregando muitas vidas, restaurando muitos sonhos, assim. E acredito que podendo continuar cumprindo com o meu chamado, com o meu propósito de vida. Amém, amém. Ó, vamos ficar mais de um pouquinho de game aqui. A gente teve o bate-bola. Agora a Suzy vai participar do nosso Blessing Game, com várias perguntas. Você é boa de conhecimentos gerais? Mais ou menos. Mais ou menos. Da Bíblia? Sim. Vai ter pergunta misturada. Tá. Então, ó, fica aqui. Depois ela volta para dar uma mensagem final para vocês, tá bom? Então, com vocês, Blessing Game. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Olá, queridos. Foi um prazer estar aqui no Blessing Show. Quero agradecer a Mari e a toda a produção pelo convite, por essa
grata oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história. E hoje, para encerrar, eu quero deixar uma mensagem com você e quero te impulsionar de alguma forma a viver e realizar os seus sonhos, que eu acredito que estão no seu coração, e muitas vezes a gente acaba deixando o medo, as nossas frustrações ou até mesmo as preocupações, ansiedades do nosso coração nos paralisar. Mas nesse dia eu quero te convidar a realmente voltar a sonhar, a voltar a planejar, de alguma forma também realizar aquilo que está no seu coração e que você possa se surpreender. Muitas vezes realizar um sonho vai depender de algumas renúncias, abrir mão de algumas coisas que parece que são imprescindíveis para nós, mas eu quero te dizer que vale a pena. Muitas vezes Jesus nos pede para entregar algumas coisas, porque Ele tem coisas muito maiores preparadas para nós. Então, nesse dia, quero te impulsionar a isso, a buscar conhecimento, buscar se desenvolver. Os talentos foram distribuídos conforme a capacidade de cada um, então aumente a sua capacidade, busque estar cercado de pessoas que te impulsionem, que te levem além, te levem adiante, e que Deus possa te abençoar em todas as coisas. E se precisar de alguma coisa, nem que seja um café, um tempo para tomar um café, um abraço, um conselho, conte comigo, me procure nas redes sociais, estou à disposição de vocês para abençoá-los de todas as formas. Um beijo. Suzy, muito obrigada de novo. Obrigada a você, viu? Mari. Um prazer conhecer um pouco da tua história. Gente, vocês gostaram? Foi maravilhoso, né? Maravilhoso poder ver aquilo que Deus faz, como Ele usa a vida das pessoas, tem usado a vida da Suzy. Vocês gostaram? Tem muito mais Blessing Show toda semana. Muito obrigada pela sua audiência e eu vejo vocês no próximo programa.